Ora viva, muito boa noite. O meu nome é Rosalia Vargas e estou aqui em nome da equipa Ciência Viva. Portanto, é esta maravilhosa equipa que organiza estas conferências de Natal e este é o 4º ano consecutivo aqui no Teatro Aberto, Portanto, uma palavra de muito apreço e grande reconhecimento a João Lourenço, que é de facto a alma deste teatro, é ele o fundador e o diretor de tudo isto, e agradecer-lhe muito a forma como nos acolhem sempre e agradecer à Célia, que é a grande operadora de marketing, produção e também a alma desta casa. Dizer que dar as boas-vindas a todos os que aceitaram estar connosco hoje. De facto, dizer que também deixo um agradecimento muito especial à Sociedade Portuguesa de Relatividade e Gravitação e ao Núcleo de Estudantes de Física do Instituto Superior Técnico, que estiveram ali fora a receber as famílias e que estiveram ali a fazer atividades e experiências que muito público, muitos dos mais novos especialmente, mas muitos estiveram muito atentos. Muito obrigada, é sempre bom ter o Núcleo de Estudantes de Física do Instituto Superior Técnico connosco, em muitas outras atividades, mas nesta também. Dizer que a Conferência de Natal da Ciência Viva é organizada todos os anos em parceria com instituições científicas nacionais e internacionais. Este ano não é exceção e, portanto, temos a colaboração do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e do Instituto Niels Bohr da Universidade de Copenhaga, quem agradecemos muito. Já vão saber porquê, porque o nosso grande orador, Vítor Cardoso, é professor também no Niels Bohr Institute da Universidade de Copenhaga. E, portanto, temos esta cooperação que nos enche de grande satisfação e orgulho. Estas conferências, já sabem, eu digo sempre o mesmo, mas é verdade, há 14 anos que fazemos estas conferências, temos um longo caminho, porque queremos chegar, pelo menos, aos 200 anos da organização das conferências Ciência Viva de Natal. Porquê? Porque nos inspiramos nas famosas Christmas Lectures do Royal Institution de Londres, que foram criadas em 1825 por Michael Faraday. E são filas enormes que eles têm sempre em cada ano para as Christmas Lectures e nós queremos que isso aconteça no nosso país. Portanto, fazemos sempre em espaços públicos, no sentido que não são o Pavilhão do Conhecimento, são em Lisboa ou outro centro de ciência viva no país, é feito em teatros aqui de Lisboa. Não sei se está a ser transmitido por streaming. Vai haver protestos. E com razão. Bom, era preciso montar essa produção. Não quer dizer que não migremos as conferências de Natal para outros pontos do país, mas primeiro queremos consolidá-las em teatros aqui da cidade. Já fizemos noutros teatros, como o Teatro Dona Maria, o Cinema São Jorge e aqui o Teatro Aberto, onde nos sentimos tão bem que até custa sair de cá. Também já devem saber, os que são habitué em cada ano, que eu fico empoleirada, assim, pertinho do palco, mas não piso o palco, porque não me atrevo. O palco do teatro é para os artistas e é para os oradores, cientistas, como temos tido. Eles têm essa capacidade e essa ousadia de pisar um palco de um teatro e, portanto, eu não me atrevo a tanto. Dizer que o nosso convidado, Vítor Cardoso,
é professor catedrático distinto do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Como disse, é também professor do Niels Bohr Institute, em Copenhaga, e é diretor do Centro de Gravidade. Foi fellow no CERN, no Perimeter Institute e no Waseda Institute for Advanced Study, e ocupou a cátedra Van der Waals em Amsterdão. Os seus interesses de investigação centram-se nas ondas gravitacionais, nos buracos negros e na física do espaço, sendo um pioneiro na espectroscopia de buracos negros e nos testes de teoria de Einstein. Antes de continuar, de facto, abraço cada um dos que estão aqui dentro. Investigadores, famílias, pessoas que não conheço, que não nos conhecem muito, mas conhecemos-nos todos, gostamos todos daquilo que fazemos e do que propomos nas ações também estas de Natal. Mas permitam-me que façam uma referência à Gradiva, porque temos aqui a Helena Rafael e que vai dar um abraço muito grande ao Guilherme Valente. A Gradiva, Mariano Gago há muitos anos chamou-lhe a Universidade Gradiva, pelo trabalho que a Gradiva fez e tem feito desde o primeiro momento pela cultura científica em Portugal. Portanto, ficamos muito felizes e posso anunciar a oferta que a Gradiva fez a toda a rede de centros de Ciência Viva. Somos 22 centros em todo o país com a oferta da coleção completa da Ciência Aberta. Portanto, se visitarem cada um dos centros de Ciência Viva, vão ver uma estante especial cheinha dos livros da Ciência Aberta da publicação Gradiva. Muito obrigada. E, portanto, está tudo preparado para navegarmos nas ondas gravitacionais até ao horizonte dos eventos dos buracos negros, onde a luz não escapa, o espaço se curva e o tempo se estica. Portanto, vamos dar as boas-vindas ao palco ao Vítor Cardoso. Viva! Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui convosco hoje para discutir ciência, para discutir o que é pensar, para falar um pouco sobre aquilo que eu faço. Eu faço buracos negros. Eu não faço buracos negros. Eu penso sobre os buracos negros, pensar sobre o tempo e, sobretudo, saber o que é isto de pensar e porque é que nós devemos estar a ocupar-nos com assuntos que às vezes parecem só existirem no pensamento. Eu devo dizer que vim com toda a alegria de propósito há 2 dias de Baltimore, nos Estados Unidos, só, única e exclusivamente para estar aqui convosco, e adoro ver salas cheias de pessoas que querem saber. Vamos falar sobre o saber. Aconteceu uma coisa um bocadinho estranha em Baltimore, que eu já vou partilhar convosco daqui a uns minutos. Mas dado que me deram o desafio de falar e trabalhar durante 40 minutos agora, eu pensei que se calhar primeiro queria ocupar a audiência com um trabalho. Eu queria vos dar uma tarefa. E a minha tarefa vai surgir aqui no ecrã, daqui a nada, algo com um QR Code, espero eu. E eu peço que vocês tirem os telemóveis. Eu vou-vos dar um tempo. E eu gostava que vocês me dissessem, ou melhor, desenhassem, como é que imaginam um buraco negro? Ou um buraco branco? Vamos ao buraco negro. Eu gostava que vocês pusessem em 20 segundos, vamos ter algum tempo. Como é que vocês imaginam que um buraco negro é? Isso. Já vos estou a ver. Eu já agora devo confessar, o meu talento para desenho é nulo. Ok? Caramba!
Vá, não tenham vergonha. Desenhem lá os buracos negros. Ora, aí está. Agora podem desenhar. Belíssimo. Minimalista. Minimalista. Gatafunhos bonitos. Já está quase lá. Ah, não, isto já é sério. Estamos a falar de sério. Eu estou a ver Picassos aqui, já estou a ver aqui Da Vinci, coisas mais sérias. Espetacular. Ah, isto já é profissional. Enviem, enviem. Nós vamos pôr na página os vossos desenhos magníficos. Ok. Isto já me dá uma bela impressão sobre o que é que nós achamos sobre buracos negros. O meu trabalho é pensar exatamente sobre isto. Eu não faço desenhos, porque sou horrível. Mas o meu trabalho é exatamente pensar como é que um buraco negro se parece para nós. Isto é um exemplo de algo super sofisticado. São simulações, na realidade, há uns meses atrás, sobre como nós achamos que um buraco negro se parece. Como eu vos vou tentar dizer daqui a nada, um buraco negro é negro, um buraco negro é nada, um buraco negro é vácuo. E claro que a primeira pergunta que nós temos é como é que é possível então que nós consigamos ver aquilo que devia ser negro e que devia ser só vazio. E claro que nós não vemos isso. A única coisa que nós vemos quando tentamos procurar buracos negros não é o buraco negro, não é o vazio, é a matéria que está à volta do vazio que aquece. Ela aquece porque ela move-se a velocidades perto da luz e a fricção entre matéria e vizinha, que está aqui, aquece, tal como um pedaço de madeira aquece na lareira e começa a emitir luz. Portanto, o que nós vemos, obviamente, não é o nada, é a matéria que por alguma razão, se encontra ao pé do buraco negro. E eu estava-vos a dizer que a minha função é pensar sobre coisas. E a forma que nós temos, que eu tenho de pensar sobre as coisas, na realidade, é muitas vezes estar à janela, ou estar sentado num sofá, ou caminhar no parque em frente ao instituto e pensar em sequências lógicas de coisas. Essa sequência lógica não é suficiente, porque não é suficiente fazer afirmações vagas, e portanto nós normalmente conversamos com colegas. Vocês estão a ver aqui dois alunos meus da Dinamarca, o Thomas e o Jaime, e nós conversamos em frente a um quadro, conversamos obviamente usando inglês ou português, mas a comunicação, o acordo de que a lógica está correta, de que estamos todos a concordar na mesma coisa, é feito através da matemática. Ok, Vítor, eu acho que falta aqui uma derivada, porque as equações de Einstein, quando expandidas, blá blá blá, dão isto. E eu vou repostar, olha que não, porque esse termo é zero, seja o que for. E o segredo, não é o segredo, é o mistério que em 1000 anos ou 2000 anos de fazer isto fica connosco, é porque é que isto funciona? Porque é que o universo, porque é que nós conseguimos discutir o universo, discutir as coisas, na linguagem matemática? Eu não sei responder a isto, nem vou tentar também. Já agora, a organização ameaçou-me, se eu passasse de umas linhas daqui, eu estou sempre a passar, porque eu quero ver-vos em detalhe. Desculpem. Eu não sei dizer-vos porque é que o universo fala matemática, mas sei dizer-vos o que é que nós aprendemos. Há 3000 anos, quando mais ou menos nós começamos a pensar muito seriamente na linguagem matemática do universo, nós chegamos a uma conclusão interessante, que era, a primeira, nós não somos inteligentes o suficiente para saber como é que tudo funciona. E é muito simples de perceber isto se vocês olharem para esta sala. Há pessoas, uma pessoa gosta mais da mãe do que do pai, ou mais do filho do que da filha, ou da enteada e da nora, chora quando vê um filme, ri quando ouve uma canção, e cada pessoa reage de forma diferente. Isto é muito complicado de sistematizar, e eu quase que me atrevo, se não houver aqui nenhum psicólogo na sala, a dizer que até hoje nós não conseguimos, na realidade,
compreender isto na totalidade, no sentido em que eu seria capaz de prever como é que as pessoas se comportam. Não é? E então nós desistimos, ou pelo menos pessoas como eu desistiram de fazer isto, e focaram-se, em vez de na complexidade de sistemas complicados como eu, nas coisas mais simples. E nós descobrimos uma coisa espetacular. E essa coisa é, tudo o que nós conhecemos, esta sala, árvores, mares, planetas, estrelas, tudo o que nós conhecemos, consegue ser explicado com 4 interações. Para mim, interações são forças. Okay? A primeira delas, reparem, isto é espetacular. Hein? 4 forças ou interações é o mesmo que dizer que o universo é como uma cozinha, um cozinheiro, seja o que vocês quiserem. Não é? Farinha, a gente quer produzir qualquer coisa, põe farinha, açúcar, canela, pimenta, etc, etc. Sei lá quanto, não sou cozinheiro. Eu como. Mas então, o nosso universo, em vez desses ingredientes todos, tem 4. E estão aqui. Isto, se vocês quiserem, é 3.000 anos de esforços. Claro que há matemática em cada uma daquelas linhas. Deixem-me explicar o que é que a gente quer dizer. A interação eletromagnética, a força eletromagnética, é basicamente a força que faz os ímãs, eu tenho aqui 2 ímãs espetaculares, vermelhinhos, funcionarem. Estão a ver? Não é? Há uma força, há uma interação aqui qualquer. Há algo mágico, algo vivo. Não é? Ímãs atraem-se. Algumas pessoas chamam isto de magnetismo, mas na realidade nós aprendemos que é eletromagnetismo. A eletricidade está incluída nisto. E a outra coisa que nós aprendemos, na realidade começou com o Faraday, que começou as lectures em Londres, portanto aquelas coisas fabulosas. Nós aprendemos que tudo o que nós conhecemos é feito de ímãs, pequenos ímãs. Se olharem para mim ao microscópio, vão ver que eu tenho pequenos ímãs lá. Nós chamamos eletrões e prótons, alguns chamam cargas, mas são pequenos ímãs. E o Faraday e um senhor na Dinamarca, que era o senhor Ørsted, descobriram algo que eu acho que pouca gente percebe bem, aqui na sala pelo menos, e em geral, que é, se eu pegar num ímã e fizer isto, ok? Eu estou a fazer algo, vocês não veem, mas eu estou a fazer algo. Quando um ímã vibra, ele está a gerar uma coisa, eu não lhe vou chamar mágico, porque não é mágico. Quando eu faço isto, está a acontecer algo. Isto está a emitir, nós chamamos radiação eletromagnética. Parece um nome assustador. Mas radiação, portanto, há algo que está a sair deste objeto aqui. Essa radiação, na realidade, tem um outro nome. Chama-se luz. De cada vez que um ímã abana, está a produzir luz. Não é espetacular? Os vossos olhos, bem, os meus também, não veem esta luz. É muito baixa frequência, ela é pouco sensível, não vê. Mas se vocês olharem para as lâmpadas que estão aqui na sala e que estão em todo o lado, estas lâmpadas são basicamente cargazinhas, os eletrõezinhos a vibrarem, pelo menos a maioria deles, a vibrarem e a emitirem luz que nós vemos. E como é que nós vemos? A luz vem até mim, bate nesta t-shirt espetacular, faz as cargazinhas da t-shirt oscilarem, e elas emitem luz, vão para os vossos olhos, fazem as vossas cargazinhas no nervo óptico oscilarem, e o vosso cérebro diz, epá, está ali uma camisa fixe. Ok. A segunda interação é ainda mais familiar, que é a gravidade. E a gravidade é as coisas caem. Mesmo sem um outro ímã, isto é importante. Estão a ver? Não há, está aqui. Há algo que faz isto ficar vivo. As coisas caem. Na realidade, se pensarem nisto, eu mais ou menos sou como um ímã para a Terra. A Terra e eu atraímos-nos, estão a ver? E eu bem tento sair, mas eu volto à Terra. Somos ímãs. Há aqui um ímã, que vocês não veem, mas que é a Terra. É uma força, não é uma força eletromagnética, é uma força gravitacional. E nós já vamos falar mais sobre a gravidade, porque afinal de contas é para isso que estamos aqui hoje. A força eletromagnética faz tudo aquilo que vocês conhecem. Óculos, ecrãs, lâmpadas, microfones, este microfone que eu tenho aqui, o laser que eu tenho aqui, tudo isto é interação eletromagnética. A gravidade, ninguém dá um chave por ela. Não sei porquê. Porque as pessoas nascem, a gravidade está lá, as pessoas vivem, a gravidade está lá, as pessoas morrem, a gravidade está lá.
parece uma constante da vida, ninguém sequer dá conta daquilo, não é? Mas é interessante. Existem mais duas que atuam nestas cargazinhas pequenas nos núcleos. É a interação fraca, que faz a radioatividade, fissão nuclear, e a força forte que permite que nós existamos. Só dessa forma os nossos núcleos se mantêm sempre lá durante milénios, milhões de anos. Ok. 4 ingredientes espetacular. Eu gostava de ficar aqui uma semana a falar sobre isto, mas a organização proibiu-me totalmente. Não, nós temos o Natal, pá, não sei quanto. Então eu vou falar só sobre uma, e mesmo assim vou ter que reduzir a meia hora, que é a gravidade. A gravidade, eu já vos disse que faz com que as coisas caiam, mas há algo interessante nas coisas a caírem, ok? A gravidade é mais forte quanto mais matéria vocês puserem lá. Nenhuma das outras interações obedece a isto, as outras anulam-se em geral. A gravidade é magnífica. Quanto mais, melhor. Se a Terra tivesse muita massa, então eu afundava-me. Na Lua, que tem pouca massa, então eu movimento mais livremente. E há uma coisa interessante acerca da gravidade. Estão a ver? A gravidade está sempre a atuar. Se eu atirar este ímã, eu espero que vejam lá atrás, assim, ele vai até aqui à segunda almofada. Se eu atirar mais de força, vai até à terceira. E eu consigo atirar este ímã até ao fim da sala, acho eu. Não vou fazer isso. Mas já estão a ver que se eu atirasse com uma velocidade ainda maior, provavelmente conseguia ir até à China, se a China estivesse nesta direção. Não sei porque a China é sempre o país de escolha, mas... E se eu atirar ainda com mais força, já estão a ver o que é que vai acontecer. Em vez da China, vai viajar ainda mais e às tantas vai chegar às minhas costas. Portanto, se eu atirar isto com a velocidade certa, o que é que vai acontecer? Dá a volta ao mundo. Nunca cai. Está sempre a cair e nunca cai porque a Terra é redonda. Fica a orbitar. É exatamente o que a Lua está a fazer. A Lua está sempre a cair. E foi algo que o Newton percebeu pela primeira vez e é algo bem percebido. Mas estão a ver, eu sou um cientista e, portanto, dizer que as coisas caem não é suficiente. Nós precisamos de... Um cientista vai ficar a pensar, ok, mas tudo cai? E então as pessoas começam a deixar coisas. Um cientista é isso, é um chato. Está sempre até perceber tudo. As coisas caem, mas tudo cai. Sim, tudo cai, a gente faz experiências. Tudo cai da mesma forma? Essa pergunta é difícil. Já agora, eu gostava de ter voluntários aqui na sala, 2 ou 3 voluntários, para fazerem uma experiência sobre a gravidade. Quem é que quer vir ao palco? Ora, aí está, venham aqui. Os 3 primeiros venham cá. Venham, 3 primeiros. Cuidado, anda aqui. Isso. Mais um. Ok, mais 2, só mais 2. Não consigo ter 5. Consigo ter 5, vamos lá. Bora, já está. Ok. Então, a experiência é a seguinte, eu peço-vos, vocês conseguem chegar aqui? Isso, ponham-se aqui em cima. Vamos lá ver quantos cabem aí. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. Vá. Eu tenho objetos ao calhas, hein? Foi o que a organização me deu. Uma chave de... Quem é que consegue segurar no martelo? Pronto. Chave de fendas, consegue? Cuidado que isto é pontiagudo. Deixa assim. Isso. E agora, um garfo. Consegues dizer um garfo? Não queres um garfo? E umas chaves? Sim. Então umas chaves. Vou dar as minhas chaves. Não, espera aí. E a bola? Tá bom? Ótimo. Uma bola. Então o que eu quero é que façam o seguinte. Ponham o braço para fora disto. A audiência tem que ver. Não, vais ter que deixar cair o martelo. Põe o martelo assim, como eles. Isso. É pesado. E agora eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, vocês deixam cair o objeto. Estão a ver? A ideia é que todos nós vamos olhar para isto a cair e a gente quer perceber se forem todos largados ao mesmo tempo, se chegam ao chão ao mesmo tempo. Está bem? Ok? Eu quero que olhem para o tempo que leva a cair. Tá? Não é bem se chegam ao mesmo tempo que eles vão ser largados, a não ser que eles sejam espetaculares. Então eu vou contar até 3. Que são? Eu vou contar até 3. Ponham à mesma altura. Hein?
Estão preparados? Está à mesma altura. Então vamos lá. 1, 2, 3. Perfeito! Levanta a mão. Então vá. Obrigado a todos. Foi uma experiência espetacular. Muito bem, muito bem. Já agora, eu vou fazer pior que eles, ok? Mas de qualquer forma vou tentar. 2 objetos à mesma altura e vou deixar cair. Espera. 1, 2, 3. Ok. Parece que funciona. A gravidade ainda está aqui. Nós andamos a fazer esta experiência que deve ser a propriedade mais mágica. Onde é que está o meu laser? A propriedade mais mágica que nós vimos na natureza e que não conseguimos explicar. E é, as coisas caem, e as coisas caem todas da mesma forma, e nós não fazemos a mínima ideia porque é que isto acontece. E eu tenho a certeza que alguns de vocês, espero eu, estejam a duvidar da minha palavra. Porquê? Bom, obrigado. Porque alguns de vocês já deixaram cair guardanapos, ou folhas de papel, ou penas, não é? E então eles devem estar a pensar, este gajo é um aldrabão. Eu já deixei cair papel, meu amigo. Deixem-me deixar cair um papel. Não cai da mesma forma que um martelo. Ok. Já me estão a chamar mentiroso. Há uma razão para isto, não é? E a razão é que, estão a ver, o papel tem uma área muito grande e é muito leve. E como tem uma área muito grande, ao cair, interage com o ar que está aqui na sala. Nós chamamos essa interação, tem que ser daquelas 4, eletromagnética. Há uma interação eletromagnética entre o papel e o ar. Mas nós não queremos interação eletromagnética. É só a gravidade que eu estava a falar. Okay? O que eu sugeri à organização, ontem ainda, foi: podem durante 5 minutos retirar o ar da sala? E eles disseram: pá, Vitor, não é muito boa ideia. Ok, pronto, eu não vou retirar o ar da sala, mas esta experiência é tão importante que nós, a humanidade, pensou: existe um sítio ao pé de nós onde não existe ar, de qualquer forma. Ou pelo menos a atmosfera que existe é residual. E isso é a Lua. Como a Lua tem uma massa muito pequena, não consegue manter as moléculas de ar com ela e elas escapam. E então, em 1971, o homem foi à Lua, ok? A missão Apollo 15, comandada pelo David Scott. Já agora, esta missão chamava-se também a missão Falcão. Ok? E é importante o nome. Foram à Lua e eles pensaram: bem, a Lua não tem atmosfera quase nenhuma, pronto, vou fazer esta experiência. E então vão deixar cair, vocês vão ver o comandante a deixar cair um martelo e uma pena. Não é nem sequer é papel, é uma pena de falcão. Anda por aí um falcão sem uma pena, mas azar. É uma pena. Vamos ver o filme. Eu gostava que vocês pensassem que cada um de vocês é uma formiga ou uma aranha em cima do martelo, a olhar para a sala, para as outras formigas que estão em cima da pena. Imaginem isso, quando a experiência começa. Beautiful picture, Dave. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects. Martelo na mão direita, pena de falcão na mão esquerda. Where would be a better place E aqui vai to confirm his findings than on the moon? a experiência que fizemos aqui, não é? And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the 2 of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Belíssimo. Belíssimo. Tudo cai da mesma forma se for só a gravidade a atuar. Até fico emocionado ao ver isto.
E agora vocês estão a ver que se vocês forem uma formiga em cima da pena, olhar para uma outra formiga em cima do martelo, enquanto estão a cair, vocês estão a dizer um para o outro, então, tudo bem? Parece que o astronauta vai deixar cair isto, mas nunca mais faz. Nunca estamos a cair. Vocês veem sempre a outra formiga à mesma altura. Não é? Ou seja, quando estão em queda livre, na realidade é como se a gravidade não existisse. Porquê? Porque tudo cai da mesma forma. Na realidade, deixem-me dar um exemplo que o Stephen Hawking gosta de fazer, ou gostava de fazer, que era este. O Stephen Hawking entrou num avião, levou uma maçã. Porquê uma maçã? Porque o Newton gostava de maçãs. E pediu ao capitão, ou seja lá, o piloto, e disse, olha, desliga os motores. Vamos todos cair. E estão a ver o que acontece quando todos caem. Como todos caem da mesma forma, na realidade ninguém cai. Não há gravidade, está tudo a flutuar. Parece que está tudo a flutuar. Não há gravidade. Não é belíssimo? A gente tem um botão para desligar a gravidade, que é simplesmente a queda livre. O Einstein ficou tão impressionado com isto, ninguém sabe bem porque é que isto acontece, já agora. O Einstein ficou tão impressionado com isto, que não ficou umas horas a pensar no assunto, nem uns dias. Ficou uns anos a pensar, mas que raio? E então ele pensou numa experiência pensada, e é aqui o poder do cérebro é fundamental. E a experiência dele era a seguinte. Ele entrava num elevador, este elevador, ok? E ele imaginava que tinha um feixe de luz, não era laser, que na altura não era lasers, e disparava para a parede oposta do elevador. Imaginem que eu estou no elevador, junto a uma parede e a outra parede está ali. Ele disparava para o elevador e marcava um X no lugar onde a luz atingia. Deixem-me marcar aqui um X. X. Ok. E agora ele pensou o seguinte, ok, eu vou estar a fazer isto e agora, de repente, alguém corta o cabo do elevador onde eu estou. Não façam isto. Não me vão processar. Não façam isto. Mas o que o Einstein percebeu foi, bem, o cabo é cortado, não existe gravidade, portanto, na realidade, é a mesma coisa que eu estar aqui, não é? Eu disparo o feixe, vai atingir naquele X e acabou. Mas o Einstein ficou preocupado uns anos. Ficou preocupado com a audiência. Que é, a audiência vê o elevador a cair, caramba. Não é? Portanto, estão a ver, para mim que estou no elevador, para o Einstein que está no elevador, na realidade, o que eu deveria estar a ver era isto. Se houver aqui uma troca de slides. Era isto, não é? Eu vejo, eu disparo o meu feixe e está tudo bem porque não há gravidade. A gente viu que consegue desligar a gravidade. Mas vocês que estão na audiência não vão ver bem isto. Vocês vão ver algo ligeiramente diferente. Isto é, vocês vão ver um elevador. Agora reparem, entre o instante em que eu carrego neste botão e o instante em que a luz chega ali, a luz viaja a uma velocidade finita, o que é que vai acontecer? Bom, o meu elevador vai começar a descer. Deixem ver se ele desce. 1. Isso. Ok, o elevador desce. E o que é que preocupava o Einstein? Mas se o elevador desce, então tem um problema. Então vocês vão ver a luz a atingir não um X, mas um outro ponto qualquer. Não é porque o elevador desceu, se calhar atinge aqui. Mas como é que é possível? Eu e vocês têm que concordar que a luz bateu no mesmo sítio. Não é porque a gente pode ir lá inspecionar. Olha, bateu, está aqui a marca. Não faz sentido. Não é? O que o Einstein percebeu é que não faz sentido porque nós esquecemos uma coisa. A luz não viaja em linha reta na gravidade. Isto força a que a luz caia. Está aqui. A luz tem que cair na gravidade. A gente não vê porque a luz viaja tão rápido. Pronto, em 2 metros de elevador, ela desce, mas desce 0,00000001, estou a inventar, metros. Ok? Desce uma quantidade muito pequena. Para eu ver a luz a cair, a luz tem que viajar uma distância enorme, imensa. E alguém, há mais de 100 anos atrás, percebeu que se eu estiver a olhar para a luz de estrelas, ok? Eu vou começar a ver isto acontecer. Quem percebeu isto foi o Eddington e pessoas antes deles.
Qual era a ideia? A ideia era exatamente esta. A luz cai na gravidade. Então, a gente pegava numa estrela, está aqui uma estrela, muito longe de nós. Se a luz dessa estrela passar ao pé do Sol, o Sol tem muita massa, então ela cai. Cai significa a trajetória, em vez de ser reta, fica ligeiramente curva. Pronto, nós quando olhamos para aquela estrela, o que vamos ver é, bem, ela parece que está num sítio onde não devia estar. Ok? Isto é claro para todos? Por favor, digam que sim. Ok, e eu de cada vez que dou esta palestra, há sempre metade da sala que me diz, que coisa mais idiota, como é que eu consigo olhar para uma estrela se está lá o Sol? E tem toda a razão. Mas o Eddington é mais esperto do que eu e percebeu que podia tapar o Sol com a Lua. E então ele esperou que houvesse um eclipse. O eclipse já agora está aqui, a zona onde havia eclipse total. Foi para a Ilha do Príncipe, em 1919, e para o Sobral, no Brasil, e fez a experiência. Ele olhou para a posição de estrelas, destas estrelas estão aqui, e viu, elas não estão onde deviam, a luz caiu esta quantidade. E esta quantidade, com a precisão da altura, okay, era exatamente o que o Einstein previu com esta experiência do elevador. Não há conta quase nenhuma. É esta experiência do elevador e qualquer um de nós aqui consegue fazer a conta. É espetacular. Há uma outra experiência que o Einstein fez que eu não vou fazer, porque não tenho tempo, que era, se eu disparar o laser na horizontal, eu convenci-vos, acho eu, que a luz cai. Se eu disparasse para o teto do elevador, há uma coisinha que se chama efeito Doppler, e o mesmo tipo de argumentos ia-vos dizer que o tempo na base do elevador corre mais devagar do que no teto. É fácil fazer o argumento, eu não o vou fazer. O tempo, em zonas onde a gravidade é forte, corre mais devagar. Ok? Isto é, se eu pegar em dois relógios idênticos, como estes que estão aqui, imaginem que isto é o vosso relógio de pulso, o da direita. E isto são vocês. Ok? E vocês pediram a um amigo, olha, vem cá ter comigo, deram-lhe um relógio exatamente igual ao vosso, de forma que o tic-tac e a hora em cada relógio é o mesmo, exatamente o mesmo, e agora disseram, olha, por favor, vai para o pé daquela estrela onde a gravidade é forte. E o vosso amigo, que era muito vosso amigo, eu não iria. Lá foi, ok, está aqui o meu relógio, e vocês estão com o vosso relógio, olhar para o relógio do vosso amigo, e como a gravidade é forte, o decorrer do tempo do vosso amigo é mais lento. Isto é, aquele relógio vai-se atrasar, como vocês estão a ver. O vosso relógio está adiantado em relação àquele relógio. E vocês disseram, mas isto é muito estranho, é mesmo a gravidade. Deixem-me ver o que é que se passa. E então vão ter com o vosso amigo, levam o vosso relógio para o do vosso amigo e vão ver, mas isto é ainda mais estranho. Eu chego aqui e afinal o tic-tac é o mesmo. Mas então o que aconteceu? O tic-tac é o mesmo, mas este continua atrasado. Estão a ver? É tudo relativo. É mesmo relativo. Ele está atrasado porque ele esteve mais tempo numa zona onde a gravidade é forte. Mas o decorrer do tempo biológico, enquanto eu olho para o meu relógio e ando para junto da estrela ou fora da estrela, é o mesmo. As minhas células envelhecem, eu envelheço, etc. Mas a forma como percepcionamos o tempo de pessoas diferentes em zonas onde a gravidade é diferente, é simplesmente diferente. É magnífico e vem só com o poder do raciocínio. Eu, quando ouvi falar disto nas minhas aulas de relatividade, pensei, eu quero testar isto. Eu quero ter um relógio que meça isto. E lá fiz as minhas continhas e pensei, o meu relógio não serve. Não é preciso o suficiente, porque é preciso ter uma precisão incrível. E quando fui olhar para o custo de um relógio, pensei, ok, esquece, Vítor. Mas por coincidência, eu conheci uma família americana, claro, que tinha dinheiro suficiente para comprar estes relógios, são relógios atómicos, e eles decidiram fazer a experiência. A experiência é algo como isto. Eles compraram 2 relógios atómicos, na realidade compraram 3, mas não interessa, um era só para referência. Okay? Puseram um dentro de uma carrinha, deixaram o outro relógio atómico em casa. E depois iam passar férias a um monte Rainier, e levaram o relógio atómico com eles. Estão a ver, o monte está cá no alto, está longe da Terra, a gravidade é mais fraca. Pronto, este relógio que foi à montanha devia adiantar-se. Não é?
Ou, se quiserem, o relógio ficou em casa devia atrasar-se. E o que vocês estão a ver aqui, o relógio, esta linha azul é o relógio que foi para a montanha. A linha verde é o relógio que ficou em casa. O vermelho era só para testar que estava tudo em ordem. Okay? E realmente, este que foi para a montanha adiantou-se. Adiantou-se por uma ninharia. Vocês, se olharem para hoje aqui, não conseguem ver. É nanosegundos. Isto significa que o atraso relativo foi de 0,90 segundo. O meu relógio, está bem, está. Ok? Mas estão a ver, isto diz muitas coisas. Primeiro diz que vocês são mais novos do que eu, ou pelo menos estão a ficar menos velhos do que eu, porque estão mais perto da Terra do que eu. Se calhar quem está lá em cima está bem. Ah, não, está pior. Deixam daí. Mas depois, há uma outra coisa que vos diz, que é, bem, a Terra não parece um planeta muito especial. Portanto, se calhar o cosmos criou, algures lá, zonas, planetas ou estrelas, onde a gravidade é tão forte que o tempo para. Nós chamamos estas possibilidades, chamamos buracos negros. Ok? E acho que percebem porquê. Porque se o tempo para, nada consegue sair de lá. O tempo parou, o relógio parou. Não há nada que venha até nós. Nem sequer a luz. Olha, ora, se nem sequer a luz chega até nós, nós não vemos. É tão simples quanto isso, não é? Toda a gente é livre de pensar, toda a gente é livre de conjecturar. Mas os buracos negros, esta coisa que eu estou a chamar lugares onde o tempo para, são uma solução das equações de Einstein, são uma solução matemática. E há algo que eu honestamente não sei, eu acho que isto dava uma série de palestras, que eu não sei explicar, mas que é, quando algo surge da matemática, aquelas discussões que a gente tinha no quadro, e que está tudo matematicamente consistente, o universo faz e a coisa é criada algures. Se podem existir, então vão existir de algum lado. E em 2001, havia duas equipas que não estavam à procura de buracos negros já agora. Era uma equipa alemã e uma equipa americana que só queriam ver o centro da nossa galáxia, porque é difícil ver o centro da galáxia. Há montes de pó, há montes de estrelas, não é? A nossa galáxia, nós estamos no plano da galáxia, é muito difícil olhar para o centro. Mas eles começaram, tinham a técnica para fazer isso, e então o que eles viram foi isto. Eles começaram a tirar fotografias do centro da galáxia, e o que eu vos estou a mostrar são fotografias ao longo de 20 anos, mais ou menos. Cada ponto luminoso aqui é uma estrela. E vocês veem que as estrelas estão a mover, porque ao longo dos anos elas vão se mexendo. E se olharem mesmo para o centro deste desenho, que supostamente é o centro da Via Láctea, vocês vão ver que os pontos movem-se em torno de alguma coisa. Estão a ver? Olhem este ponto aqui. Estão a andar à volta de qualquer coisa que nós não vemos. E eu pedi a um aluno do primeiro ano de Física do Instituto Superior Técnico, eu dei-lhes os dados das observações e pedi, consegues calcular a massa desta coisa escura que está lá? E a resposta que qualquer um de nós aqui faz com a lei de Newton foi, ok, há aí uma incerteza, mas isto dá-me mais ou menos um número absurdo. 5 milhões de sóis. O que está aqui e que nós não vemos deveria ter 5 milhões de sóis. Na realidade, 4,4. Mas isto é um preciosismo. Ora, como é que a gente consegue empacotar 5 milhões de sóis, já agora num espaço muito pequeno, e não ver nada? E nós não sabemos. Ok, já agora. Nós não sabemos, a hipótese menos estranha é que a natureza tenha criado um buraco negro que como é tão massivo, ao decorrer dos milhões de anos, foi-se afundando na galáxia porque tem muita massa. Okay? Nós, na realidade, percebemos que todas as galáxias que vemos têm uma besta destas lá no centro. Okay? O Comitê Nobel, em 2020, decidiu dar o Prémio Nobel a estas duas equipas, dizendo esta é a evidência mais forte que existem buracos negros no universo. Por estas imagens, já agora. E eu estava, claro, com o meu papel, enquanto cientista, ok, é pensar, este buraco negro está a milhares de anos-luz de distância. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que mesmo que eu tivesse uma nave espacial
que viajasse à velocidade da luz, demorava milhares de anos a lá chegar. Pronto, o meu papel enquanto cientista é pensar como é que eu posso perceber buracos negros, como é que eu os posso estudar, não é? E eu estava em Baltimore, fui para lá um mês, antes de ir para cá, e agora vocês não vão acreditar bem nisto, mas eu recebi na caixa de correio uma coisa que até ainda hoje me custa acreditar um bocadinho, mas supostamente esta carta veio do ano 2900, ok? Ano 2900, portanto, há algo que foi enviado no tempo. E eu já sei que vocês já, ok, agora enlouqueceu, está tudo bem, tudo bem. Ano 2900, e a história, a carta, é o resumo da última viagem de uma astronauta, a astronauta Teresa, segundo o que me dizem na carta, que era portuguesa. Portugal aparentemente vai ser uma nação dominante no espaço, na altura. Que eu acho fantástico. E nós tínhamos descoberto, há cerca de 100 anos, portanto em 2800, nós descobrimos como é que viajávamos quase à velocidade da luz, ok? Mas sobretudo, e mais importante, há 25 anos, portanto em 2875, como construir atalhos para outros mundos. Buracos de minhoca, nós chamávamos. Ora, a valente astronauta Teresa, em 2900, voluntariou-se para embarcar numa viagem até ao centro da galáxia para estudar precisamente aquele buraco negro. Ela não foi sozinha, estão a ver que a tecnologia na altura era imensa, e ela foi apoiada pelo SIMAO, que era o Sistema de Investigação e Mapeamento de Astros e Ondas, e partiram rumo ao desconhecido. Ok? À data, acho que isto nem é preciso dizer, foi a missão mais ambiciosa e perigosa da espécie humana. Isto, até hoje, ninguém me consegue dizer de onde é que vem este papel. Não existe em 2025. Descolagem efetuada com sucesso. Nave controlada. Aparelhos a 100%. Início de trajeto com rumo ao buraco negro. Astronauta Teresa transmita. Tudo em ordem, Simão. Uau! Olha a Lua! Recebido. Lua já à distância de 370 mil quilómetros. Nave acelerada. Dentro de segundos iremos passar por Saturno com uma velocidade de 20 mil quilómetros por segundo. Estamos a chegar ao limite do Sistema Solar. Dentro de momentos será possível observar o efeito de Doppler. Que incrível, Simão! Devido a este efeito, podemos ver as estrelas à nossa frente a ficar mais azuis e atrás a ficarem mais vermelhas. Faz-me lembrar as ambulâncias. Esse efeito foi descoberto em 1842 por Christian Doppler. E agora estamos nós, em 2900, a vê-lo à nossa frente. Para mim, que sou um simples, mas inteligentíssimo programa, passou num ápice. Teresa, vou criar um buraco de minhoca para que cheguemos ao centro da galáxia dentro de uma semana. Teresa, chegamos ao nosso destino. Podes começar a preparar-te para a tua missão. Combinado, Simão. Vou preparar os gravímetros e os fotomultiplicadores. Equipamento verificado. Mochila, sempre a parte mais complicada.
Mochila colocada. Fato ajustado. Próximo passo, capacete. Capacete colocado. Estou quase pronta para o início da missão mais importante das nossas vidas. Bom, só faltam as luvas. Uma luva, já está. Só me falta a outra. Já está. Luvas? Check. Estou pronta. Podes abrir a escotilha. Escotilha destrancada. Boa sorte, astronauta. Até já, Simão. Aqui vou eu. Teresa, consegues ouvir-me? Ouço-te perfeita. Teresa, começo a registrar interferência. Consegues copiar? Tudo bem. Estou a ver o buraco negro. Estou a começar a receber os dados dos teus aparelhos. Estes dados são algo que nunca antes processei. Consegues relatar o que observas? Estou a aproximar. Teresa, consegues ouvir-me? Teresa? Teresa? Teresa. Na realidade, eu juro, eu mandei analisar o papel, não é papel que se faça hoje em dia. Como é que isto me chegou às mãos, eu não sei. Não diz o que aconteceu à astronauta Teresa. Eu desconfio, já agora, vocês viram, a gravidade de buracos negros tem esta coisa. Nós chamamos a isto a espaguetificação. A gravidade é mais forte quando estamos ao pé do corpo. Portanto, é óbvio que pontos como o meu pé, se estiverem ao pé do buraco negro, vão começar a ser puxados mais do que o meu tronco. E isto estica as coisas, a espaguetificação. Eventualmente, as pessoas que se aventurem ao pé do buraco negro caem nele. E a carta não diz nada. E, infelizmente, eu não sei nada sobre o que acontece no interior de um buraco negro. Nós não sabemos nada, porque a teoria de Einstein falha no interior de buracos negros. O tempo para lá e, portanto, é impossível saber o que é que se passa lá dentro. Nós sabemos o que é que se passa fora. Nós sabemos que buracos negros são criados quando estrelas morrem. O combustível nuclear acaba e elas caem sobre si próprias. E se houvesse uma civilização que fosse suficientemente avançada, ela podia pegar no nosso planeta, esmagar o planeta, e se ele ficasse com 2 centímetros, mais ou menos, de raio, mais ou menos isto, ficava um buraco negro. Ok? A Terra seria isto para ser um buraco negro. Os buracos negros têm uma propriedade mágica e que nós dizemos que os buracos negros não têm cabelo. O que é que isto significa? Significa que se a civilização extraterrestre produzir um buraco negro assim, a partir da Terra, toda a informação sobre mim, sobre a minha magnífica camisa, a minha altura, tudo o que eu fiz na vida, sobre os rios do planeta, as árvores do planeta, tudo isso é perdido. Nós não temos acesso a nada. Perdemos a memória daquilo que criou o buraco negro. Nós dizemos que buracos negros não têm cabelos. Não há nada que saia para fora que diga o que é que se passa. Na realidade, um buraco negro tem 2 cabelos. E os 2 cabelos é a massa. Nós sabemos a massa que produziu
o buraco negro e sabemos a rotação. São quase carecas. E eu passo a vida a tentar perceber como é que buracos negros funcionam. Ora, o Einstein previu uma coisa magnífica. O que ele previu foi que, tal como quando eu abano um ímã, eu produzo radiação eletromagnética, luz, o que o Einstein mostrou é que se eu abanar, seja o que for, por exemplo, as minhas mãos, eu também estou a produzir radiação. Não é luz. Nós chamamos a isto as ondas do universo. Ondas gravitacionais, que são ondas onde a interação gravitacional viaja, e o Einstein mostrou-nos que elas viajam à velocidade da luz. Ok? E nós andamos 100 anos, um século, a tentar apanhar estas ondas cá na Terra. É muito tempo. 100 anos. Há 10 anos atrás, em setembro de 2015, nós finalmente construímos um aparelho, na realidade construímos um aparelho em 1990, e o aparelho era tão bom que finalmente viu qualquer coisa. E o que nós vimos foi isto. 2 buracos negros a orbitar em torno um do outro. Vocês estão a ver o fundo são estrelas. A gente já sabe que a luz cai ao pé da gravidade. Pronto, os buracos negros funcionam como uma lente, mas é uma lente dinâmica. Pronto, estão a ver o fundo está sempre a mudar. E eles estão a emitir ondas gravitacionais, que são difíceis de ver, e como estão a emitir, às tantas têm que ficar cada vez mais perto um do outro até colidirem. Okay? Foram estas ondas que nós vimos. Mas eu diria o impressionante acerca destas ondas, nós apanhámos-las a 14 de setembro de 2015 e nem queríamos acreditar que estávamos a ver isto, porque passámos décadas à procura delas. E então passámos 3 meses a tentar provar que não houve influência de nenhum país externo a tentar enganar. Isto é verdade. Ok? Estas ondas, estes buracos negros, estavam a fazer isto, começaram a fazer isto há milhões de anos atrás. Ok? Estas ondas foram emitidas há 1 giga-ano luz, portanto, a 10 a 9. Ok? Nessa altura na Terra, quando os buracos negros estavam a fazer isto, não havia nada. Não havia dinossauros, não havia macacos, não havia nada. Havia célulazinhas pequenas. As ondas viajaram, estavam a viajar à velocidade da luz, as células começaram a ficar mais complexas, as ondas viajavam à velocidade da luz, as células começaram a dar os primeiros animais, vieram as plantas, vieram peixes, vieram dinossauros, as ondas viajavam à velocidade da luz, vieram macacos, vieram gorilas, veio o homem, veio o Galileu, as ondas viajavam, veio o Einstein que disse: ondas gravitacionais devem existir. A civilização humana disse: nós temos que perceber se elas existem. As ondas viajavam, construímos um detector e há 10 anos atrás, estas ondas estavam a viajar desde há milhões de anos atrás, vieram ter com o nosso detector. Eu acho que tenho que falar 1 minuto sobre a máquina que viu isto. A máquina chama-se LIGO. Na realidade são 2 aparelhos. Um no sul dos Estados Unidos, outro no norte. E o aparelho é muito simples. O aparelho é só 2 tubos. Estão a ver aqui? Um tubo com a forma de L, outro tubo, vazio dentro do tubo, exceto um feixe laser. Há um feixe laser que está ali a viajar no tubo e na ponta deste tubo está um fio de piano. Hoje em dia não é um fio de piano, na altura era. E pendurado no fio de piano está um espelho. E então o que acontece? A luz reflete no espelho, volta para trás, esta luz também reflete no espelho e a gente combina a luz. Se vier uma onda gravitacional, como é uma força, o espelho move-se e a combinação de luz aqui diz-nos: olha pá, chegou uma onda gravitacional. É fabuloso. Na realidade isto é tão fantástico. Eu acho que é difícil até de mostrar, de perceber, que nós andamos, desde que a humanidade nasceu, a perceber o mundo com luz, com esta interação com os imãzinhos. Se vocês pensarem que desde que a humanidade nasceu, há uma outra onda, há uma outra forma de perceber o universo, é como se nós tivéssemos sido, durante milhares de anos, surdos. Surdos, há uma onda por aí e nós não percebemos. E de repente, alguém diz: ouve. Foi isso que aconteceu em 2015. Nós começámos a ouvir o universo.
É fabuloso. É tão fabuloso que quando isto aconteceu, todos os jornais, eu acho, do mundo, noticiaram isto. O público, em Portugal, vocês não conseguem ver bem, mas fez o logo ligeiramente ondulado. Há aqui ondas a dizer, é bonita. Ou ondas gravitacionais. E a primeira página diz, física, o Einstein tinha razão. As ondas gravitacionais existem mesmo. E o New York Times, primeira página também, diz, com um canto muito breve e muito ténue, os cientistas mostram que o Einstein tinha razão. Existe uma onda no espaço-tempo, um eco de buracos negros colidindo a 1 bilhão de anos-luz de distância. Espetacular. Isto foi em 2015. Em 2017, 2 anos depois, nós vimos outra colisão. Vimos através de ondas gravitacionais, mas desta vez vinha luz. Esta colisão já não eram 2 buracos negros, eram 2 estrelas de neutrões. Algo como isto. Esta coisa azul que vocês veem são ondas gravitacionais. Elas vão colidir, agora em matéria, e vocês vão ver uma injeção de matéria. Até vem com música e tudo. O cosmos é magnífico. A colisão de estrelas de neutrões esta colisão produziu tanto ouro, produziu em ouro mais do que a massa da Terra. Portanto, se alguém é ourives aqui, na realidade, nós percebemos com este evento, em 2017, que os elementos pesados do universo, uma grande fração, é produzida na colisão de estrelas de neutrões. E vocês provavelmente vão dizer, ok, interessante, mas o mais fascinante, deixem-me dizer-vos o mais fascinante, é que a produção de elementos pesados, muitos deles radioativos, é o que permite que vocês se sentem nessas cadeiras. Porquê? Porque os elementos radioativos acumularam-se no núcleo da Terra e parte substancial do calor do núcleo da Terra, que permite a existência da vida, que deu origem ao estímulo da existência da vida, vem daí. Ora, estas estrelas só chocam porque existem ondas gravitacionais. Elas perdem energia porque estão a emitir ondas gravitacionais e, portanto, vão ter que chocar. A conclusão, que até me arrepia, é que nós não existíamos se não houvessem ondas gravitacionais. Vivam as ondas gravitacionais. Isto foi em 2015. A Europa está agora a preparar-se para o próximo passo, que já não vai ser dado por mim, vai ser dado por vocês, vai ser dado por outros, vai ser dado pela nova geração. É um aparelho que está a ser construído há uma geração. A Agência Espacial Europeia está a construir uma versão poderosa do LIGO. Nós chamamos essa versão LISA. Ela não vai estar assente na Terra, porque a Terra está sempre a tremer, e não é bom tentar ver coisas quando estamos a tremer. Então a LISA vai voar no espaço. A LISA é isto. Feixes laser entre 3 telescópios, entre 3 satélites. Okay? Cada braço, a distância entre cada satélite, é mais ou menos 2 milhões de quilómetros. Vai ser o olho mais preciso que alguma sociedade alguma vez construiu, pelo menos na Terra. Nós vamos ver tudo. Vamos ver o início do universo. Vamos ver todos os buracos negros que existem no universo. Todos. E com alguma sorte, e é por isso que estamos a construir o aparelho, nós vamos perceber o que é que aconteceu à astronauta Teresa. Eu estou a falar a sério. Parte do objetivo da LISA é perceber ao certo o que é que existe no buraco negro. O que é que forma o interior de um buraco negro. O Einstein tinha razão, mas o Einstein falha dentro de buracos negros. O que é que existe? Para onde é que ela foi? O que é que lhe aconteceu? Há uns anos atrás houve uma votação da comunidade internacional para ver quem era a personagem mais importante do século. E estou a falar de atores, cantores, políticos, you name it. Jogadores de futebol, jogadores de basquetebol. A personagem mais importante do século foi o Einstein. Isto dá-me alguma fé na humanidade, devo dizer. Ok? Merecidamente. É alguém que alargou o limite daquilo que a gente achava ser possível.
com o nosso cérebro só, nós estamos a entender muito para além daquilo que vemos no dia-a-dia, no nosso dia-a-diazinho. O Einstein deu-nos novos mundos, deu-nos novos limites. E eu tenho a certeza que a Lisa, quando voar, vai ser daqui a 10, 15 anos, vai trazer coisas que eu nem sequer consigo imaginar. E eu espero que aqui, alguns dentro da sala, não em 2900, mas provavelmente antes, a nova personagem do século vai estar aqui. Eu tenho a certeza absoluta disso. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Ok, eu agora gostava, acho, a organização... Não, eu gostava de conversar convosco. Se tiverem perguntas, acho que podemos estar cá 15 ou 20 minutos a falar, a conversar. Atirem-me as perguntas mais idiotas que tenham, que normalmente são as mais difíceis, já agora. Braços no ar. Quem tem que... Braços no ar, façam perguntas, bora. Há imensa gente com braços no ar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É daqui? Olá. Eu li há uns anos não, há muito pouco tempo, que estamos a falar do tempo e há uns anos e há pouco tempo é a mesma coisa. O livro do Cosmos. E a sensação com que eu fiquei, que já estava mais ou menos no meu pensamento, é que a grande dificuldade do ser humano é compreender o infinito. Penso eu, isto é a minha leitura, simples que faço. Só que o infinito existe. Parece um paradoxo. É possível que seja, mas olha, é a sensação que eu tenho. Se puder dar algumas luzes para me esclarecer melhor, agradecia. Obrigado. É uma pergunta... As perguntas excelentes são aquelas para as quais eu tenho logo uma resposta. Não é uma pergunta excelente, é uma pergunta boa. O infinito, nós habituámos em física a fazer perguntas que consigamos responder. Nós chamamos isso as perguntas bem formuladas. E o infinito, por definição, nós não conseguimos captar. Porquê? Porque é preciso um tempo infinito, dado que a velocidade máxima de propagação de informação é a velocidade da luz. Eu não lhe consigo dizer, por exemplo, se o universo é infinito. Nós achamos que não, temos provas experimentais que não, mas não lhe consigo dizer. Porquê? Porque se ele fosse infinito, eu ia precisar de um tempo infinito para ver isso, dado que a velocidade máxima é a velocidade da luz. Por outro lado, eu acho que é o tipo de questões que é importante o próprio conceito do que é infinito. O próprio conceito de é possível eu ter um universo finito em todas as direções. E o que é isso? Como é que eu mostro que o universo é finito a partir do planeta Terra em que eu me encontro? Pronto, eu não estou a responder à pergunta, só gostava de dizer que há certas perguntas que nós sabemos que não têm respostas, em particular mostrar que o universo é infinito, mas isso não faz que não seja importante questionarmos sobre elas. Meu Deus, eu acho que consegui dar a volta. Mas cá ali já um microfone, algures. Ali, força. Disseram que quando nós tínhamos recebido aquele sinal dos dois buracos negros a colidirem, tínhamos recebido as ondas, as coisas gravitacionais, mas quando foi a daquelas duas estrelas a colidirem, se nós recebemos também luz. Exatamente. O que é que aconteceria se dois buracos brancos colidissem? Nós receberíamos o quê? Faz uma bela pergunta. Sabes que nós não sabemos. Eu estava há 3 semanas a falar com um colega, precisamente, que está a tentar perceber o que acontece. Buracos brancos, já agora, existem na matemática, e é mais ou menos a inversão no tempo
de buracos negros. Nós estávamos precisamente a falar sobre buracos brancos. Nós não sabemos, ainda ninguém tentou estudar o que é que acontece quando dois buracos brancos, se existirem, não temos evidência nenhuma que eles existam, mas o que é que acontece quando eles colidem. Já agora, do facto de que observamos ondas gravitacionais e luz ao mesmo tempo, vem a certeza de que elas viajam à mesma velocidade. Pronto, aquilo que Einstein dizia, que ondas gravitacionais viajam à velocidade da luz, foi provado por aquele acontecimento, pelo choque de duas estrelas. É uma excelente pergunta. Nós não temos resposta. Ainda. Vítor, Eu vou parecer um ignorante quando sair daqui, caramba. Esta questão veio ter comigo. Qual é a tua questão, Vasco? Porque os buracos negros são lá dentro? Mas o que é que há lá dentro dos buracos negros? Porquê é que temos buracos O que é que está lá dentro? Sim. Nós sabemos criar, nós sabemos atirar coisas para buracos negros, mas nós não sabemos o que está lá dentro. Nós sabemos que somos ignorantes do que passa lá dentro. Porquê? Quando as coisas chegam lá dentro de um buraco negro, elas são esmagadas. E nós não sabemos o que é que acontece à matéria, a um núcleo, a estas cargazinhas, quando são esmagados. Nós não sabemos descrever isto. O Einstein, infelizmente, não foi inteligente o suficiente. Talvez tu, daqui a 20 anos, estejas a dizer isso. Já é a terceira pergunta que eu não respondo. Por favor, atirem-me algo que eu saiba responder, não? Vítor, temos uma lá mesmo no cimo. Sim. Não, lá acima, na última fila. De acordo com Stephen Hawking, há um processo para destruir buracos negros que ele deu o nome de radiação Hawking. E de acordo com ele, é verdade que isso é basicamente com que partículas dentro do buraco negro, quando colidam, fazem com que outra partícula saia do buraco negro até um ponto que o buraco negro vai evaporar. E, caso não saibam, dentro de um buraco negro acreditam que é uma singularidade. Boa. Que é um ponto. Boa, caramba. É verdade, é verdade. Eu só falei de buracos negros, a gente chama isto clássicos, onde a mecânica quântica não entra. Mas se eu começar a meter a mecânica quântica, eu sei incluir a mecânica quântica em alguns buracos negros. E o que acontece? A mecânica quântica faz tudo flutuar. O que é que isto faz? Faz com que haja a possibilidade de haver uma pequena flutuação dentro do buraco negro que saia cá para fora. E quando isto acontece, a massa do buraco negro diminui e esta coisa que saiu cá para fora é emitida. Nós chamamos a isto a radiação de Hawking, como o meu colega ilustre muito bem disse. Com o tempo, o que é que acontece? Todos os buracos negros evaporam. É fantástico. E o Hawking, em 1974, previu que deveriam haver buracos negros por aí que estavam a explodir. Ok? E nós estamos, desde esse ano, à procura, a ver se vemos explosões que sejam estes buracos negros a explodir. Agora, qual é que é o senão disto? Para as flutuações quânticas, para este efeito de evaporação ser importante, o buraco negro tem que ter uma massa muito pequena. Tem que ter a massa de um asteroide ou menos. Ok? E nós não vimos buracos negros tão pequenos. Nós vemos sempre buracos negros que foram criados por estrelas. E estes buracos negros têm milhões de massas maiores. E estes evaporam muito lentamente. O buraco negro no centro da galáxia vai demorar milhões da idade do universo a evaporar por este processo. Mas obrigado. Essa é uma pergunta... Não é uma pergunta, isso foi uma resposta. Fabulosa. Ok. Pergunta, porquê é que escolheram São Tomé e Príncipe para fazer a observação? Porque havia poucos pontos no planeta, além da Ilha do Príncipe, onde se pudesse observar. Havia uma tira, se olharam bem para o planeta, havia uma tira onde era possível fazer as observações. Dessa tira, só um par deles estavam acessíveis, não estavam em guerra e tinham as condições necessárias, em particular, Príncipe tinha as condições necessárias para ir a uma expedição, tinha apoio local do Príncipe para o Eddington se instalar durante umas semanas, fazer a observação, a mesma coisa no Sobral. Havia muitos poucos pontos no planeta onde isso fosse possível.
Foi uma expedição histórica, mudou a humanidade. Okay? Acho que não é suficientemente apreciado. Eu fui lá em 2019 para celebrar os 100 anos. É obviamente um sítio fabuloso, mas é também histórico, não é? Tem que falar ao microfone. Fala ao microfone, senão as pessoas não ouvem. Aqui? Isso. Pronto. Referiu que dentro do buraco negro o tempo para, não é? A partir de que massa é que o tempo para? Qualquer massa. Boa. O tempo não para no interior. O tempo para no interior. Espaço e tempo trocam de caráter. O tempo para exatamente na superfície. Nós chamamos isso o horizonte de eventos. O tempo para na superfície do buraco negro. E essa pergunta é fabulosa. Seja qual for a massa do buraco negro, tenha 4 milhões de sóis, ou tenha a massa de um tijolo, claro que um buraco negro com a massa de um tijolo é microscópico, ok? Mas seja qual for a massa do buraco negro, o tempo para sempre na superfície. Ok. O horizonte de eventos. Começo a conseguir responder. Acho que temos tempo para mais 2 questões. Está ali uma aqui atrás neste cubo azul. É só falar para o cubo. Já podes. Quantas partículas existem no universo? Muitas. Existem muitas, eu sei dizer-te o número, na realidade não sei, mas podia inventar um número. Ficamos pelas muitas. Na realidade, a resposta honesta, essa é uma pergunta interessante. Nós sabemos fazer o cálculo, eu não sei o número, é enorme. Nós sabemos fazer o cálculo das partículas que nós sabemos que existem, mas nós também sabemos que 95% do universo nós não percebemos muito bem. Nós chamamos, cada vez que há qualquer coisa que nós não percebemos, nós chamamos de escura. Matéria escura, energia escura. Ok? Vocês vão pensar que os cientistas são todos idiotas. Mas não. Nós sabemos algumas coisas sobre... Portanto, nós sabemos o número de partículas daquelas coisas que nós compreendemos, que interagem com estas 4 interações. Nós achamos que há um certo tipo de partículas que interagem de forma diferente, que há uma outra, que pode haver uma outra interação, uma quinta interação, mas não temos evidência nenhuma sobre ela. Portanto, para já fiquem muitas. É a interação entre matéria escura, que pode existir uma outra interação, um outro canal de comunicação. Uma última pergunta. Sim. O que é que acontece se um buraco negro colidir com um buraco branco? Olha, eu tenho um aluno de mestrado, juro, que acabou o mestrado há um mês e a tese era exatamente sobre o que é que acontece quando um buraco negro interage com um buraco branco. Ok? O resultado da tese foi preciso ir para um doutoramento. E isto é verdade também, já claro. Nós não sabemos. Nós estamos há 50 anos a estudar buracos negros. Eu acho que daqui para a frente, começando este ano, ano passado, vamos agora para objetos que nós chamamos mais exóticos, porque nós não temos muita evidência que existam buracos. Na verdade, não existe nenhuma evidência que existem buracos brancos. Portanto, também não tínhamos necessidade de tentar perceber o que é que acontece quando eles falam uns com os outros. Portanto, isto não foi feito ainda. A minha resposta é eu não sei. Havia uma última pergunta ali. Sim, Isso, bora. Então, nós tivemos muitos outros tipos de opção. Em vez de ser o buraco negro, podia ser qualquer outra coisa. Mas porquê que o buraco negro foi uma das seleções onde foi escolhida, teve a massa, as ondas gravitacionais e a forma Boa. A seleção que foi feita para... Okay. Como é que se diz aquela coisa de ficar esparguetizar? Porquê que foi essa opção escolhida pela fusão de duas estrelas
Essa coisa aí em que ela tipo tira os cabelos. Não, o que tu queres dizer, coisa. acho que tu... Deixa-me tentar perceber a pergunta, porque a pergunta é muito profunda. Eu sei. Ou melhor, a forma como eu leio a pergunta é muito profunda, ok? Deixa-me ver se eu consigo andar para trás. A pergunta é... Ok, a minha interpretação da pergunta, corrijo-me se eu estiver errado, é... O que nós vemos... Nós não vemos buracos negros, ok? E vocês, de uma certa forma, não me estão a ver. Que fique bem claro. Ok? O que vocês têm na cabeça são impulsos elétricos, não é? De luz que veio daqui e fez qualquer coisa no vosso cérebro. O que o vosso cérebro forma é uma imagem Não, eu sei. em resposta à luz que vem de mim. Não, eu estou a tentar responder. Portanto, nós não vemos... Eu vou tentar responder a uma forma que eu vejo a pergunta. A única coisa que nós vemos são os espelhos no fim de cada túnel a mexerem-se. Eu sei disso, mas porquê que foi escolhido assim a forma do buraco negro? As suas formas, por exemplo, ele consegue esparguetizar. Em vez de esparguetizar, Ok. ele podia ter outra coisa. Ok. Mas porquê que foi Ok. escolhido isso? Não, ótimo. Não foi escolhida. Ok? Não é bem escolher. Porquê Não, que foi sim. feito assim? Não. Há a teoria, a descrição da gravidade, que nós temos estado aqui a ver, as coisas caem, como é que elas caem. A descrição matemática, nós chamamos isso a teoria de Einstein, relatividade geral, não interessa. Mas essa descrição é algo fantástico. Diz, só existe um tipo de buracos negros. Todos os buracos negros são iguais. Têm massas diferentes, mas à parte da massa, todos eles são redondos. É isso que a teoria diz. E isso é estranho. Porquê? Olhem para esta sala. Todas as pessoas são diferentes. Todas as pessoas são diferentes. Há uns com camisa bonita, outros com uma camisa menos bonita, mas todos são diferentes. Os planetas que nós temos são todos diferentes. As estrelas que nós vemos são todas diferentes. A teoria de Einstein tem esta coisa mágica que só existe um tipo de buracos negros. E isso é uma sorte. Nós não temos que nos preocupar com a forma dos buracos negros. Só existe uma. Nós não temos que nos preocupar. Só existe aquela. Se for diferente, então não é um buraco negro de certeza. Ainda bem. Ok. Estamos quase a acabar, mas antes de acabarmos, eu peço novamente uma grande salva de palmas para o Vítor. Obrigado. Obrigado. Peço também uma salva de palmas para a Teresa e para o Simão e para toda a equipa. E, infelizmente, eu vi muitos braços no ar, mas não conseguimos com que toda a gente fizesse as vossas questões. Mas também tenho uma boa notícia. Vamos estar lá fora a vender um livro chamado Assim Nascem as Ideias, que o Vítor Cardoso e a Ana Carvalho, que está aqui à frente, são não coautores, que eu já fui corrigida, mas co-organizadores, e que compila 70 ideias de investigadores assim fora da caixa, tal como as ideias que nós vimos aqui hoje. E que vocês podem comprar lá fora e também ter o autógrafo do Vítor e da Ana e fazer as questões que não fizeram agora. Já agora, obrigado. Isto é um livro que são histórias de cientistas a dizerem como é que este tipo de ideias surgiram. Como é que um cientista tem ideias? E o que vocês vão ver, espero que comprem, os lucros já agora são para a aldeia SOS, mas são histórias, a maior parte das ideias falha, algumas das ideias resultam, mas vocês estão ali a ver como é que um prémio Nobel tem uma ideia.
como é que um Zé Ninguém tem uma ideia. E são todas iguais. Eu estou a tomar banho, eu estou a andar. É fascinante. E além disso, temos uma surpresa lá fora, uma surpresa doce. Claro. Por isso, Deixa-me procurem-na. só acabar. Obrigada a todos.